Oi, Ana, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Pessoal, a gente está recebendo aqui mais uma vez a Ana Luísa Calil nessa nossa série de lives, Vencendo a Quarentena com Inovação. Ana, que é advogada, super advogada, Ah, professora, especialista em regulação, mestre em Direito Público. E a Ana está aqui hoje para falar com a gente sobre a lei da telemedicina. A gente já teve uma conversa prévia em que a gente abordou vários tópicos referentes a esse assunto. A gente teve aí uma mudança e aí a gente está recebendo a Ana de novo para a gente conversar sobre isso. Então, o pessoal está entrando, Ana, e eu claro. queria estar te agradecendo muito por estar Imagina. conosco mais uma vez. Você que é também professora do Instituto New Law, nossa professora responsável por duas disciplinas, novas tendências em regulação e novas tendências em direito administrativo. Enquanto o pessoal está entrando, eu ia te pedir algumas coisas. Eu Claro. ia falar para a gente um pouquinho sobre você, sobre como surgiu essa paixão pelo direito administrativo, que eu conheço a sua história, então eu sei de onde ela. Falar um pouquinho para a gente sobre o canal que você acabou de criar. Eu estou super empolgada, Ah, que muito. bom. Eu quero ver tudo que você tem para falar. Gente, tudo que a Ana faz é assim, muito bem feito. Muito, é fantástico mesmo. Então eu estou muito animada. Por aí. E queria te pedir para falar um pouquinho também sobre o que as pessoas podem esperar aprender com essas duas disciplinas, as novas tendências em regulação e as novas tendências em direito administrativo. Eu só vou precisar pedir uma licencinha porque eu esqueci de botar o meu relógio aqui do lado. Então, eu vou pedir para começar e eu já volto, tá bom? Perfeito. Bom, vou Obrigada. falando então sobre. Bom, como a Isa falou, eu, enfim, tenho uma história com o direito administrativo desde a época da faculdade. Eu estagiei com direito administrativo, eu fui estagiária de dois procuradores, da Patrícia Batista e do André Cirino, que calham de ser professores de direito administrativo na UERJ. E a Patrícia Batista e o André Cirino foram meus mentores que me fizeram apaixonar pelo direito administrativo, porque eu sou muito grata. E daí em diante, o direito administrativo foi uma constante. Eu, enfim, trabalho com direito administrativo desde que me formei. Então, já são aí 7 anos de trabalho na advocacia do direito público, né? Na advocacia mexendo com o administrativo. E regulatório é uma consequência do administrativo, mas é aquilo que a gente não vê muito diretamente na faculdade, né? Então, o direito regulatório, ele conversa muito mais com a prática do dia a dia administrativo. Então, você começa a estudar regulação depois que você já tem uma base de direito administrativo, que você entende ato, que você entende contrato, que você entende processo. E isso vai evoluindo para entrar no campo normativo mesmo, das normas que vão vir da administração indireta, de agência reguladora, enfim. Você começa a entrar num campo muito mais específico. Então, assim, para os nossos módulos do New Law, o que eu penso, né? Eu penso que um bom operador do direito tem que ter uma base do que está acontecendo no direito administrativo e mais que isso, no direito administrativo do século XXI, porque muita coisa mudou dentro da lógica de prerrogativa, sujeição, do papel da administração com o administrado, o papel da administração com quem ela contrata. Então, para o módulo de administrativo, meu pensamento foi muito o direito administrativo do século XXI, o que a gente precisa estudar de novidade em relação ao que a gente estuda na faculdade, que é muito mais com relação às bases clássicas, enfim, teorias clássicas que são essenciais, mas a gente precisa hoje de um complemento. Então, a parte do módulo de administrativo é meio que focada nisso, direito administrativo do século XXI. Já o módulo de regulação é bem prático. É um módulo que está pensando nas nossas, enfim, agências reguladoras, em órgãos técnicos e como toda essa regulação técnica e setorial ela vai influenciar o nosso direito administrativo também, nosso direito público, a administração pública. Então, eu vejo muito a regulação como um campo de estudo específico. Apesar dos dois serem interligados, a gente tem muita especificidade dentro do campo regulatório que a gente tem que ir bem setorial. Então, para os alunos que fizerem o módulo de regulação, vocês vão ver que a gente tem
uma parte geral de boas práticas regulatórias, qualidade regulatória, e uma parte setorial, que eu trago especialistas, né, de vários setores diferentes, transporte, energia, petróleo. Então, assim, a gente vai trabalhar com a parte geral e a parte setorial, que para regulação é essencial. Assim, você não consegue ser um bom operador de direito regulatório sem ter uma base de direito administrativo, uma visão geral de regulação e entender o seu setor regulado. Então, o que eu estou planejando para esses módulos é basicamente isso. Bacana. E acho que, assim, regulação especialmente é um campo que tem muito mercado, né? Tem um mercado muito promissor. Muito, muito. Para o advogado, para o jovem advogado, muito espaço. Tem muita Muito espaço. E é um espaço pouco explorado, Isa. Assim, eu sinto que as pessoas ainda não descobriram efetivamente o tanto que saber bem processo administrativo, processo das agências, a regulação das agências, é um instrumento de trabalho relevante, é um instrumento de trabalho essencial na prática do advogado que quer se aventurar dentro do direito público. Então, essa noção de regulatório, ela é muito boa e ela é um diferencial. Eu vejo que pouca gente pensa em se especializar e focar em regulação. As pessoas que focam em regulação são muito mais de dentro do poder público do que da advocacia. Então, assim, a gente precisa de advogados que pensem na regulação do ponto de vista desse lado de cá. Então, eu acho que é um campo que tende só a crescer e até, enfim, tem... Eu e Daniel Capec, a gente tem um artigo que a gente vai publicar em breve, que é sobre a ampliação do objeto do direito administrativo, que vai envolver justamente isso, assim, um objeto que era muito focado na prerrogativa e sujeição do direito administrativo original, virou um direito administrativo enorme, que engloba desde você saber a regulação setorial da Agência Nacional de Energia Elétrica até, enfim, você saber o que é ato administrativo. Então, assim, será que o objeto do direito administrativo ainda a gente ainda pode dizer que existe um objeto comum? Então, assim, eu acho que tem muito campo para explorar, assim, o advogado que trabalha em direito público tem muito, muito a explorar, assim, e é um campo que precisa de gente, precisa de qualificação, e eu acho que é bastante positivo, assim, eu acho que a gente vai evoluir, a gente tem muito campo para evoluir e todas as boas práticas regulatórias, esse movimento que está tendo dentro da nossa administração vai ajudar isso. Então, assim, é um momento de estudar regulação, assim, eu acho que é uma aposta que eu faria se eu gostasse de direito público, que eu estou fazendo, né, inclusive. Verdade. A Isabela está perguntando se esses módulos vão ser online. Sim. Todas as linhas de pós-New Law são inteiramente online. E as disciplinas que a Ana está tratando, elas estão em uma pós específica, que é a nossa pós em Direito e Tecnologia, com ênfase em Direito Público, GovTech, RegTech, que é o que a gente falou, é um mercado em expansão, um mercado crescente, a gente está apostando muito nesse mercado. Bom, mas então vamos começar com o assunto da nossa live de hoje, a nova lei da telemedicina. A gente vai falar um pouco sobre as competências da ANS. E eu não sei nada do que aconteceu na nossa última conversa. Eu estou sempre aprendendo com a Ana, então falei, não vou olhar nada. Vou deixar para mim, ensina para todo mundo. Então começa, Ana, por favor, contando para a gente o que mudou desde a nossa última conversa. Bom, vamos lá. Na nossa última conversa, contextualizando só quem não participou, a gente estava falando sobre a portaria do Ministério da Saúde que autorizou a prática da telemedicina no Brasil durante o período da situação de emergência em saúde pública, ou seja, né, durante um período temporário, emergencial, enfim. E também da manifestação do Conselho Federal de Medicina, que chancelava a portaria e autorizava essa prática de modo emergencial, temporário, durante a situação da pandemia. Então, eu conversei com a Isa que, em um período anterior à pandemia, a gente já tinha tido um esforço para regular a telemedicina por parte do Conselho Federal de Medicina, mas essa regulação nunca veio a ser, enfim, efetivamente concretizada, publicada. A gente teve até uma ida e volta, mas na prática, enfim, a gente não tem uma regulação geral de telemedicina. O que a gente tem, de modo geral, é uma disposição no Código de Ética Médica de 2009 que autoriza
o atendimento à distância, desde que cumpra os parâmetros da regulação. Essa regulação nunca veio, então a gente nunca teve efetivamente a prática da telemedicina na realidade do dia a dia dos médicos. E aí, o grande desafio desse tópico é como regular, como é que a gente vai regular essa história, quem deve regular essa história. E aí a gente conversou na primeira live que eu enxergo vários agentes que estão juntos nessa etapa regulatória. O agente central, né, naturalmente, é o Conselho Federal de Medicina, porque a telemedicina é uma prática de um ato da profissão de médico. Então, é natural que o Conselho Federal esteja envolvido. E aí, lembrando a todo mundo, Conselho Federal de Medicina, autarquia, personalidade jurídica de direito público, estamos falando de um ente regulador, né? Estamos falando de administração pública. A gente tem o Ministério da Saúde, que em nível governamental é o que vai tratar de política pública de saúde. E a gente tem as agências reguladoras que vão também participar da regulação. A Anvisa, que trata mais da parte, né, dos fármacos, da prescrição de receita, das regras de prescrição. E a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a que vai tratar dos planos de saúde. Então, fora esse quarteto do executivo, a gente ainda tem o legislativo atuando dentro da área da telemedicina. Então, o que a gente teve, né, desde então? Depois da portaria do Ministério da Saúde, a gente teve a aprovação de uma lei, efetivamente, tratando da telemedicina no Brasil, 13.989. Lei 13.989. A Lei 13.989, ela vai basicamente autorizar a prática condicionada à declaração de emergência em saúde pública no Brasil. Ou seja, enquanto durar a pandemia como emergência em saúde pública, a lei se mantém em vigor. Então, é uma lei que é condicionada à emergência em saúde pública. Então, a gente mantém o caráter emergencial. A gente não tem uma lei geral de telemedicina. Mesmo igual a portaria, a gente tem, enfim, algo temporário. Só para dizer para o pessoal que perdeu a última live, a live está disponível no meu Instagram, @IsabelaFerrari85. Salvo engano, está disponível também no Instagram do New Law e com certeza está disponível na nossa série de podcasts. Então, deem uma olhada se quiserem resgatar a nossa última conversa. Bom, então a gente tem uma lei que se assemelha à portaria no sentido de que autoriza a telemedicina de forma temporária enquanto durar esse estado de emergência pública e por conta da pandemia. E em termos materiais, ela traz alguma novidade? Como é que é? A lei e a portaria são muito parecidas, Isa. Elas são bem gerais. Eu acho que a opção da lei não foi ser altamente reguladora no sentido de intervir nas minúcias da prática médica. Então, eu acho que os legisladores eles tiveram um cuidado de deixar espaço para o Conselho Federal de Medicina regular. E então, assim, é uma lei geral. Ela vai basicamente fazer 4 coisas, assim, digamos, né? Primeiro, autorizar a prática de maneira temporária durante a situação de emergência em saúde pública. E, enfim, isso é o ponto 1. O ponto 2, que eu acho que é bem importante ressaltar para as pessoas não se confundirem, é que ela diz respeito à medicina. A gente não está falando aqui de psicologia, nutrição, educação física, nenhuma outra profissão de saúde. Fisioterapia, não. Medicina. Nada. A gente está falando de medicina. Então, assim, até é bom se adequar aos termos corretos. Telemedicina é a prática da medicina remota, né? Por meio de recursos audiovisuais. Telesaúde é o termo mais amplo, que vai abranger não só a medicina, mas outras práticas também. Então, assim, o legislador ele foi bastante claro, e isso está inclusive na tramitação do projeto de lei no Senado, que ele estava falando de medicina. Essa lei não é extensível para outras profissões. Aí você me pergunta, mas e as outras profissões? Não podem atender à distância? Não é isso. Assim, cada profissão tem sua própria regulação específica. Então, o Conselho Federal de Psicologia vai ter a sua própria regulação, o Conselho Federal de Veterinária, de Educação Física, e aí você vai olhar para esses conselhos, né?
No caso da medicina, temos lei, então a gente tem que olhar para a lei primeiro, não tem jeito. Então, o primeiro ponto é esse, que é temporário, emergencial. O segundo ponto é que é efetivamente para a medicina, a gente não está falando de outras práticas. O terceiro ponto, que eu acho também que é importante dizer, né, é que tudo que for aplicável a uma consulta presencial, em termos de ética médica, em termos de conduta do médico, responsabilidade do médico, se reproduz na telemedicina. Não é porque a gente está tendo um atendimento remoto que esse atendimento remoto não vai seguir o mesmo padrão ético de uma consulta presencial. Então, assim, eu achei legal a lei trazer isso de maneira expressa, porque é uma dúvida de muita gente, né? Mas, enfim, o atendimento remoto não é diferente, enfim. A lei fez questão de equivaler os dois em termos de responsabilidade do médico. Então, por que isso é importante? Para deixar bem claro o nosso quarto ponto, que é o consentimento. A gente falou isso na primeira live e isso se mantém, né? E a lei trouxe isso como uma ideia importante. Médico e paciente têm que estar muito confortáveis de estar fazendo aquela consulta de maneira remota. Ou seja, você, como paciente, tem que se sentir confortável que o seu médico pode resolver o seu problema de modo remoto e o médico também. Então, pode acontecer de, no meio de uma consulta, o seu médico achar que não, né, aquela consulta remota não vai dar certo. Então, assim, você vai ter que procurar auxílio presencial. Então, assim, o consentimento, ele continua sendo o centro da prática da telemedicina. Então, assim, eu achei bastante importante ter trazido isso, a lei ter mantido isso, enfim, em relação ao que o Ministério da Saúde já tinha colocado. Daí, Isa, além desses 4 pontos gerais, eu entendo também que a gente tem que falar sobre os vetos, né, do presidente, com relação ao texto da lei. Gente, a lei é muito curta. São 7 artigos, que na prática são 6 por causa do veto. E tratam, assim, muito resumidamente desses 4 pontos. Eu acho que, assim, não tem nada muito além de extrair disso. Eu acho que o interessante que a gente tem que extrair da lei é, na verdade, o ponto dos vetos. O Eu não primeiro sabia. veto... tiveram 2 vetos e, assim, um deles é mais complicado, o outro eu acho que, enfim, faz sentido. Enfim, o outro... Enfim, não vou dar spoiler, não. Vou falar um de cada vez. Vamos lá. O primeiro veto, mais simples, que é em relação às receitas. A lei previa que qualquer tipo de receita eletrônica, ela seria aceita. Tanto uma receita digitalizada, quanto uma receita com a assinatura eletrônica do médico. Então, a lei, ela tinha uma intenção bastante ampla, de aceitar qualquer tipo de receita. O presidente vetou esse artigo. E na mensagem de veto, ele diz que por conta de fraude, risco de copiar a assinatura do médico, de fraudar receita, da facilidade de você pegar uma assinatura, recortar e colar e fazer uma manipulação de imagem, não seriam admitidas receitas digitalizadas. Ou seja, você mandar a sua foto da receita, um médico mandar a foto da receita para você ir na farmácia e comprar. Isso, assim, não pode, né? Isso não é lícito conforme o nosso padrão atual de receita, né? Então, como é a prescrição correta de um medicamento, enfim, alguma coisa dentro da prática da telemedicina? Aí a gente tem que olhar para a Anvisa, né? E a Anvisa vai dizer, olha, para uma receita ser válida, uma receita eletrônica ser válida, a gente tem que ter a assinatura eletrônica do médico, com um certificado, ICP Brasil. Para os advogados que estão assistindo, a gente tem nosso token, os médicos vão ter que ter o token deles para assinar a receita. Então, assim, a receita vai... Mas como que esses médicos vão conseguir token agora no meio da pandemia, com tudo meio fechado? Exatamente isso. Mas a gente tem uma saída. Enfim, e é nisso que eu vou chegar. Enfim, assim que saiu a lei e a lei foi publicada e os vetos foram, enfim, divulgados, o jornal O Dia me procurou para comentar sobre os vetos. E o meu comentário foi justamente esse, que eu achava que esse veto da Receita ele poderia ser problemático, porque não teria tempo para os médicos se adaptarem. Então, a minha proposição era que, enfim, se criasse algum sistema para facilitar a prática dos médicos para, enfim, conseguir expedir receita durante o período da pandemia. E, por acaso, hoje o Conselho Federal de Medicina lançou
em conjunto com a Anvisa, né, eles seguem as normas da Anvisa, uma plataforma de receituário eletrônico. Olha, que bom. Então, assim, o médico ele já tem um registro, né, no conselho, e aí, com a, enfim, obtenção dos dados do registro do médico, eles criaram uma plataforma que você vai poder emitir essa receita e essa plataforma vai ser acessável em todas as farmácias, ou seja, a farmácia vai conseguir atestar a veracidade daquela receita. Então, o seu médico vai te dar uma chave, o farmacêutico vai acessar pela chave e aí vai ficar tudo bem. E aí, essa plataforma foi lançada hoje pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu acho que supre um pouco o veto, né? A gente teve o veto para evitar fraude, até acho que, enfim, faz sentido. E aí, agora o Conselho Federal editou, enfim, essa orientação para os médicos que eu achei bem positiva. Sim, Então, esse foi o primeiro veto. O segundo veto é mais complicado. O segundo veto, a gente entra numa discussão de direito administrativo raiz, assim, digamos. Que, enfim, a lei tinha uma disposição que dizia o seguinte: uma lei geral, uma regulação geral de telemedicina vai vir, e quem é responsável, quem é competente por essa regulação é o Conselho Federal de Medicina. O artigo vetado dizia isso. E aí o veto foi no seguinte sentido: uma regulação geral não deve vir do Conselho, mas deve vir do Legislativo. Então, o que o veto, né, a mensagem de veto está dizendo? Que a competência para regular em linhas gerais a telemedicina não é do Conselho, é do Legislativo. Não é, enfim, não é matéria de regulação executivo, poder normativo de autarquia. É matéria de lei. Mas seria Enfim. uma deslegalização, né? Não tem problema, assim. Eu entendo, na realidade, que lendo a competência e a instituição do CFM, né, a lei que instituiu o CFM como uma autarquia, fui olhar para ver se a competência era adequada de fato para regular a matéria. E no meu entendimento, sendo a telemedicina uma modalidade da prática médica, uma modalidade de exercício da profissão, eu entendo que isso entra dentro da competência do CFM. Eu entendo que a lei que cria o CFM, ela já delega o poder para o CFM para regular esse tipo de matéria, né? Como você bem pontuou, é algo que é dentro da ótica da deslegalização. Não é matéria de lei, né? Pode ser matéria de lei? Pode ser matéria de lei, claro. Mas, assim, eu vejo muito mais o corpo técnico do CFM, a estrutura do CFM como competente para tratar da matéria do que propriamente o legislativo. Então, assim, esse veto, eu acho ele um pouco problemático, porque ele está ignorando o aspecto técnico da questão, né? Que é muito relevante. A gente está falando de algo que é muito técnico, né? A prática de qualquer profissão é campo da matéria técnica muito, muito real. Então, enfim, até uma pergunta da Isa aqui. Você acha que o vácuo regulatório acaba mitigando a análise da capacidade institucional em relação a qual instituição deve tratar da questão? Então, era exatamente isso que eu estava falando. Eu acho assim, a gente tem uma dificuldade de olhar para os conselhos profissionais como reguladores. E eu acho que assim, a gente não pode ignorar a natureza jurídica deles de regulador, sim. Né? Eu acho que eles cumprem um papel muito importante técnico dentro do exercício da profissão, que é ele que vai saber melhor, muito melhor do que o legislador para tratar dessas minúcias. Então, assim, eu acho que pode ter uma lei de telemedicina? É claro que pode, né? Eu até achei que a lei 13.989 é bem boa, assim, é uma lei geral que optou por não adentrar muito, porque ela optou por conferir ao CFM a competência de regular todo o resto. E eu acho que, assim, se sobrevier uma lei geral, ela vai ter que ser no mesmo sentido, assim. Eu não acho que a competência do CFM tem que ser suplantada, não. Eu discordo do veto presidencial. Eu acho que o exercício do poder normativo do CFM não depende de uma lei, né? Eu acho que eles têm que continuar, sim, fazendo uma regulação geral. Então, a conclusão em relação à nova lei da telemedicina. A conclusão é que tem muito espaço para regular ainda.
várias perguntas que me fazem sobre esse tema. Ah, mas tem alguma restrição de especialidade? Primeira consulta, como é que tem que ser? E a cobrança? Bom, tudo isso vai ficar a cargo do CFM. A gente não tem resposta. Pode falar, Isa. E uma pergunta: enquanto não houver regulação pelo CFM, você acha que está tudo liberado? Você acha que está tudo proibido ou você acha que a gente vai naquele campo que a gente sempre adora, que é tipo assim, proporcionalidade, razoabilidade, o que faz sentido, o que não faz? O que você orientaria as pessoas assim a fazerem? Olha, Isa, é bastante complicado, porque eu acho que, enfim, o que eu posso dizer é o seguinte. Bom, essa lei é temporária e ela está deixando bastante claro. Eu acho que ela faz uma interpretação do cenário existente bem assim, proibitiva em relação a isso que você me perguntou, né? Vamos supor que a situação de emergência em saúde pública seja cessada em uma data X, né? Eu, como médico, posso continuar exercendo a telemedicina? Essa lei, para mim, está deixando claro que não. Assim, você tem que esperar uma regulação geral. Porque senão ela não teria um teor tão direto e expresso para dizer que ela é temporária, que a telemedicina vale durante aquele período. Então, eu acho que, assim, a interpretação do legislador, ela foi bastante num sentido de a prática da telemedicina vale enquanto a lei estiver em vigor. E eu acho que o CFM, depois da portaria do Ministério da Saúde e, enfim, nas manifestações que eu pude ver do Conselho, tem ido nesse sentido também. Agora, eu acho duas coisas. Primeiro, vai demorar muito a terminar o estado de emergência em saúde pública, né? Porque não é assim, acabou a quarentena, acabou o estado de emergência em saúde. Essa era a minha outra pergunta, na verdade. Quem decide É. o estado de emergência em saúde são os governos estaduais, não são? Não, o estado de emergência em saúde pública é do Ministério da Saúde. A Ah, lei, a lei da pandemia, né, a lei do Covid-19, ela confere ao Ministério da Saúde, em conjunto com a Anvisa, a competência da declaração de emergência em saúde pública a nível nacional, e né? mais uma pergunta, Ana, ainda Claro, sobre esse assunto. Você sabe se quando eles decretam esse estado de emergência em saúde, eles decretam para lugares específicos do país ou se é uma coisa geral? Tipo assim, estado de claro. emergência em saúde geral, então todo mundo pode, por exemplo, prestar serviço de telemedicina. Ou se é assim, estado de emergência em saúde no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Amazonas, enfim. Então, é a nível nacional, né? A nível de Ministério da Saúde é a nível nacional. Sem prejuízo, obviamente, de cada estado decretar o seu estado de emergência em saúde pública. Então, assim, a gente tem as duas situações. Com relação enfim, vamos supor que a gente esteja em uma situação de emergência em saúde pública no Rio, Aham. mas a emergência em saúde pública nacional já acabou. O Uhum. que eu acho que seria uma prática a se fazer, né? O que eu acho que deveria ser adotado nesse caso específico? Eu Uhum. acho que o Conselho Regional de Medicina, ou seja, o CREMERG, por exemplo, Aham. deveria regular a telemedicina naquela região por um determinado período com o aval do CFM, ou seja, com o aval do Conselho Federal e até talvez com o aval do próprio Ministério da Saúde. Então, assim, eu acho que pode falar. Olha que coisa interessante. Digamos que o estado do Rio esteja numa situação de emergência em saúde. Eu sou um médico radicado em São Paulo. Meu paciente que está no Rio pode fazer uma consulta comigo? Já começa aqueles exemplos de Já faculdade. começa, já começa. É o tanto que Minha é complicado, consciência para o né? autor da prestação da telemedicina, o paciente, o médico. E mais que isso, e se seu médico está fora do país, Sim, né? então, verdade. Também, né? Assim, a gente ainda tem esse ponto. Eu acho que, assim, são várias questões sensíveis para regular, né? A É. Karina, inclusive, está falando aqui que o CREMERG, ele no Rio teve uma regulação específica. Teve mesmo. O CREMERG editou uma resolução falando justamente que tinha uma restrição não em relação à especialidade, o CREMERG não restringiu especialidade, mas ele seguiu a regulação que muitos países seguem, que a primeira consulta ela tem que ser presencial e aí, enfim, em diante o acompanhamento pode ser remoto, né?
E aí cabe dizer também que não só o Conselho de Medicina, mas nutrição é assim também. O Conselho de Nutrição, a primeira consulta tem que ser presencial, o acompanhamento nutricional pode ser remoto. Então, assim, esse modelo de uma primeira consulta presencial e o acompanhamento remoto, ele acontece em várias especialidades, em vários países e é um modelo a ser adotado. Mas o cenário que a gente tem hoje é, então, assim, uma lei bastante geral e um vácuo regulatório das minúcias do que é na prática a telemedicina, né? A gente não tem, enfim, as respostas sobre honorário, especialização, se meu médico está no exterior, como é o pagamento. A gente não tem isso bem definido. O que a gente tem, que a lei falou olha, a gente tem que equivaler a prática presencial à prática à distância. A gente regulou o geral, mas CFM regula o resto. Então, assim, eu acho que a gente tem muito espaço ainda de regulação. Eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga. E aí a gente segue para a próxima etapa, que geralmente é a próxima pergunta que fazem. Pode falar, Isa, antes É que eu queria só voltar num ponto que eu ainda não posso Claro. fazer. Então, você acha que, enquanto a lei estiver do jeito que está, tipo uma lei geral, mas sem uma regulação específica, os médicos podem atender à distância ou eles têm que esperar essa regulação setorial? Enquanto tiver essa lei geral em vigor, o estado de emergência de saúde pública decretado, pode exercer a telemedicina. Eu acho que nesse ponto não tem restrição. Assim, eu acho que a lei é bastante até. Olha, enquanto tiver a nível nacional, o Ministério da Saúde mantiver o estado de emergência de saúde pública, pode praticar a telemedicina, ainda que a quarentena esteja acabado, tá, gente? Porque é importante deixar bem claro que quarentena e estado de emergência de saúde pública são duas coisas diferentes. Então, assim, a quarentena pode ter acabado, mas o estado de emergência de saúde pública não. Então, assim, o que eu inclusive chuto é que o estado de emergência de saúde vai durar muito tempo. E, enfim, como isso está impulsionando a regulação da telemedicina, de maneira otimista, eu estou entendendo que antes do estado de emergência em saúde acabar, se bobear, a gente tem já a regulação geral. Então, assim, eu como reguladora aproveitaria bastante esse momento para tentar impulsionar a minha regulação. E então, assim, Isa, a resposta para sua pergunta é: enquanto durar o estado de emergência, beleza, pode continuar a prática da telemedicina. Acho que não tem restrição. Estado de emergência não é a mesma coisa que quarentena. Então, eu acho que vai continuar. E aí, o que eu acho que vai acabar acontecendo, se demorarem a regular, a prática vai estar tão consolidada, porque a gente está vindo um boom tão grande que vai ser difícil proibir. Então, provavelmente vai acontecer o quê? Acabou a vigência da lei, não temos regulação, e aí vai ter uma autorização do CFM para que as pessoas mantenham a prática, vai ter alguma autorização geral até a regulação efetivamente acontecer. Então, assim, é o que a gente vê, você, enfim, sabe muito mais do que eu, em novas tecnologias, né? Tipo, o uso já está tão consolidado, aquela coisa já virou tanto uma prática social que para você ter um backlash regulatório, proibir, voltar atrás, fica super complicado. Não dá, não dá. Então, assim, você tem que se adaptar e, enfim, fazer acontecer. Eu acho que é por aí. Que aí, enfim, dando continuidade, acho que a pergunta que me fazem em seguida é: mas e os planos de saúde, né? Como é que ficam os planos de saúde nessa história? E aí, os planos de saúde, a gente tem que olhar para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que já tem 3 notas técnicas emitidas sobre o tema da telemedicina, que podem ser resumidas no seguinte. Primeiro, os planos, eles já consideram que a telemedicina está dentro da cobertura obrigatória. Ou seja, não é um serviço à parte e adicional dos planos de maneira geral. Ele já estaria coberto dentro do serviço, então você não precisa o quê? Aditar contrato, mudar contrato para a prática da telemedicina, né? Uma das notas técnicas é justamente sobre isso, dizendo, olha, já está dentro da cobertura dos planos. O segundo ponto é com relação, mais especificamente, não de estar dentro da cobertura do plano ou não. É de como é o arranjo entre o médico e o plano, né? Porque o médico que presta telemedicina e o plano, eles têm várias burocracias a serem cumpridas.
Então, a ANS diz que tem que ser por escrito e tem que estar muito bem delimitado formalmente como vai se dar isso durante o período da telemedicina. Então, ele vai dizer que, ou seja, o médico ele vai ter que conversar com a prestadora, né? Enfim, com quem ele tem o contrato, para fazer com que seja regular, para que ele receba, enfim, para que seja tudo da maneira correta. E um terceiro ponto, que não diz especificamente sobre telemedicina, mas a ANS acabou tratando dentro do mesmo bolo, foi com relação à própria cobertura dos casos de Covid-19, né? Eu acho que a gente está tratando aqui, enfim, de pandemia, e vale dizer que a ANS deixou bem claro que todos os tratamentos, seja via telemedicina, seja na prática da pandemia, ele está coberto pelo plano, não é nada à parte, isso faz parte das coberturas e tudo mais. Aí a gente teve uma pergunta aqui se tem alguma plataforma própria, né? Não, não tem, eles não indicam nada próprio. Então, assim, se eu sou um médico de plano de saúde, o que pode acontecer? O plano de saúde me fornece a tecnologia e eu uso o aplicativo do plano para fazer a consulta. Mas eu, médico particular, eu vou poder fazer minha consulta por FaceTime, por WhatsApp. Era Vou isso. poder. Tá, porque o Giovanni falou aqui, o Giovanni é até nosso professor da disciplina Justiça Digital. Legal. Ele perguntou aqui, pode ser pelo WhatsApp? E aí eu pensei, Pode. Ana, mas eu pensei no seguinte, será que na telemedicina existe algum dever subjacente lógico, que deriva da lógica, de que o médico precisa ver o paciente, de que não pode ser no atendimento telefônico? Não Não. basta falar, eu preciso ver. Então, não tem nada restrito propriamente a isso, mas se a gente olha a minúcia do texto, a gente está falando de atendimentos por plataformas com recursos visuais. Então, assim, à medida que a gente fala recursos visuais, o que eu penso? Se eu mando uma foto da minha garganta para um médico e eu falo, o que será que eu tenho, né? Enfim, será que isso já é considerado telemedicina? Para mim, é uma zona cinzenta, né? Foto é um recurso visual. Não é um vídeo, mas é um recurso visual. Então, eu mandar uma foto e trocar mensagens com o médico, configura uma consulta ou não configura uma consulta, né? Então, assim, eu acho que essas minúcias a gente vai enfrentar e resolver na prática. Mas, independentemente disso, o que eu acho e o que, na verdade, eu tenho certeza que o médico vai ter que ter como responsabilidade, né? Vamos imaginar uma consulta pelo WhatsApp. Qual é a tendência que aconteça? Que essa consulta seja super informal, né? E é isso que não pode acontecer. Então, o médico vai ter que fazer o quê? Se a gente trocou mensagem, mandou uma foto e aquilo configurou uma consulta, tem que fazer uma médico... né? Exatamente. O médico vai ter que preencher o prontuário eletrônico como ele faria o prontuário de uma consulta. Então, assim, se eu gravo um vídeo de 5 minutos com o meu médico para ele dizer que eu tô com amidalite, ele vai ter que preencher um prontuário eletrônico, vai ter que seguir todas as regras determinadas pelo CFM, enfim, pela lei que fala em prontuário eletrônico também, para deixar aquela consulta, para deixar aquilo documentado. Então, assim, telemedicina não é prática informal da medicina. Por isso que eu fiz questão de falar do ponto que o quê? A consulta presencial, as regras para consulta presencial de ética médica se equivalem à consulta remota à distância. Então, assim, tudo que o médico tem que fazer presencialmente, prontuário, privacidade do paciente, dados sigilosos, dados sensíveis, ele vai ter que respeitar na consulta à distância. Então, assim, outro ponto relevante, né? O médico ele tem que ser cuidadoso na plataforma que ele utiliza. Era isso agora. Exatamente. Se isso vazar, se tem responsabilidade do médico, porque ele usa uma plataforma que não é segura. A gente viu que o Zoom teve alguns problemas. Exatamente. Nossa, Eu acho que, assim, a Isa, a questão da responsabilidade vai depender. Porque imagina se um plano de saúde fornece uma plataforma e essa plataforma fornecida pelo plano de saúde tem uma falha de segurança. A responsabilidade vai ser do médico? É injusto, não, né? Ele é obrigado. Não foi ele que... O paciente consentiu, né? O paciente Exatamente. que tem, de alguma forma, deu o consentimento dele. Sim. A Isa perguntou aqui com relação aos custos, né? Com relação ao custo, cobra normalmente, né? De novo, é a regra.
As regras da consulta presencial valem para consulta à distância. Se aquele médico não atende por um plano de saúde, se não tem cobertura, ele vai cobrar normalmente. E é importante que, enfim, até o conselho orienta que a cobrança seja a primeira parte da consulta, né? Você fale com o médico como vai ser o pagamento, ajuste com ele, enfim, para ter aquela consulta. E a Karina está, assim, destacando que a Sociedade Brasileira de Cardiologia elaborou um guia de boas práticas, né? E, enfim, eu concordo super com ela e, inclusive, com um texto que a Karina publicou no Jota, pelo RG Reg, junto com a Catarina Ramos, falando sobre as boas práticas, né? Quando a gente tem o quê? Um cenário de vácuo regulatório, uma regulação que é muito geral, uma prática que é nova. Você precisa de algum subsídio que não seja necessariamente norma, viu, gente? Eu sou atualmente cada vez menos norma, né? Eu acho que a gente... Quanto mais eu estudo lei, menos eu quero lei. Então, assim, lei de modo genérico, tá, gente? Lei, regulação, resolução, decreto, tudo, assim. Normas imperativas, né? Normas obrigatórias, normas... Isso! Eu acho que, assim, boas práticas, elas podem funcionar muito melhor, formas de regulação muito mais suave, muito mais, né, o que a gente chama de soft regulation, elas podem funcionar muito melhor na prática. E, enfim, eu acho que pode ser, de fato, um caminho para a telemedicina, para as especialidades. E, enfim, eu acho que as sociedades brasileiras de cada especialidade podem ter recomendações específicas. Eu acho que, por exemplo, nos casos de pediatria, né, a gente está falando de criança, de vulnerável, de idoso, eu acho que são mais sensíveis. Então, assim, a gente tem que pensar em práticas específicas, não necessariamente normas específicas para esses casos. Então, assim, o que a gente tem hoje é uma ANS deixando bem claro e colocando dentro da prática regular a telemedicina, né? Não é nenhuma excepcionalidade. Eu achei isso um bom insight da ANS, dizendo que, assim, não, isso é parte da prática da profissão. Então, se é parte da prática da profissão, a gente tem que considerar isso como de cobertura dos planos, né? Então, assim, é a agência aderindo ao que é o futuro, de fato, né? Enfim, ao que é uma alternativa para você talvez reduzir custo de consulta, talvez reduzir custos para o SUS, se a gente conseguir trazer essa inovação para o setor público. Então, assim, eu tô vendo... eu tô vendo, assim, É porque a primeira vez que eu ouvi falar em telemedicina tem alguns anos, e aí eles estavam falando muito sobre a telemedicina na China, né? Porque tem lugares muito distantes das grandes capitais, onde não tem médico, as pessoas não sabem o básico. Então, eles estavam falando como a telemedicina podia ser utilizada, empregada em lugares, em ambientes como esses, para evitar mortalidade, enfim. Com certeza, com certeza. Até, sei lá, tribo indígena, dar algumas orientações básicas, como você entrar em contato. Não sabemos direito como isso pode ajudar, mas a gente tem, assim, a impressão de que possa ajudar principalmente para esses lugares que são um pouco de acesso um pouco mais difícil, né? Com certeza, Isa, eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, a potencialidade da ferramenta é muito alta. Eu acho, assim, que a gente tem questões difíceis para tratar do tema. Eu acho que se a gente entra em setor público, eu acho até que a Kiara fez uma live sobre dados sensíveis, que eu acho que muito do que ela falou vai ser importante para essa importação da tecnologia, de uma tecnologia que trata de dados sensíveis para dentro do poder público. E a gente tem que pensar uma coisa: o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem um banco de dados enorme. É uma das entidades com o maior banco de dados pessoais sensíveis. Eu acho que é a maior do Brasil. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente quando você traz para dentro do setor público uma tecnologia que vai envolver fluxo desses dados pessoais, né? Então, assim, a gente... E, desculpa, mas só para lembrar também que o Brasil tem o SUS, né? Que é um sistema que você não tem muitos outros países grandes como o Brasil. Então, se a gente também começar a coletar dados no SUS, a tendência é que esse banco seja muito importante, até comparativamente com outros ambientes do mundo, né? Com certeza. E aí a Isa está perguntando quais foram os impasses da regulação que o CFM tentou emplacar em 2018, né? O impasse foi muito simples, a gente falou na primeira live, não envolveu os médicos do conselho. Foi
foi uma resolução sem consulta pública, sem análise de impacto regulatório, sem nada. Basicamente, eles editaram uma resolução e publicaram. Então, assim, os médicos falaram, como assim? Que é isso? Assim, não faz sentido. Então, eles tiveram que revogar em 20 dias, porque teve um movimento muito grande contra, mas é aquilo que a gente estava falando, né? Agora eu acho que com esse laboratório de testes do Covid para a telemedicina, eu acho que com a consolidação e melhor aceitação da prática durante esse período, vai ser um caminho sem volta. Então, assim, eu acho que essa lei, tudo que a gente está tendo agora, são primeiros passos e testes e, enfim, coisas que a gente vai ter que observar para os próximos anos, né? Para as próximas etapas da regulação efetiva dessa matéria. Então, assim, a gente está tendo uma progressão no tema, a gente está tendo, enfim, o desenvolvimento do debate, mas é isso. Eu acho que tem muito espaço regulatório ainda, eu acho que tem muita coisa para se conversar sobre o tema, tem muita interação com o LGPD para fazer, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e é nosso papel como, enfim, pesquisadores e acadêmicos e pessoas da prática também, apontar, participar das consultas públicas e agregar ao tema. Eu acho que é isso. Só para lembrar, quem perdeu a live da Chiara está disponível no meu IGTV e eu acredito que também esteja disponível na nossa série de podcasts e no Instagram do New Law. É bem legal, né? Como os assuntos eles conversam. Sim. Nossa, conversam muito. É o que a gente estava falando no início dessa live, assim. Quando você pensa no direito administrativo do século XXI, você está pensando em diversas questões que são novas para o direito administrativo e que, mais que isso, que vão exigir a interlocução do direito administrativo com o direito civil, com, enfim, com outros ramos do direito, com o direito constitucional. Enfim, a gente não vê mais um direito administrativo tão isolado igual antes. Então, assim, LGPD é o quê? Nossa, é tudo. É civil, é regulatório, é administrativo, é constitucional. É tudo um pouco, assim. Você tem que conviver com isso tudo junto. O Giovanni está fazendo mais uma pergunta. Alguma indicação específica sobre a psiquiatria na telemedicina pode ser uma boa para a saúde mental nesse momento de confinamento? Então, não tem nada específico para psiquiatria, não que eu saiba, mas é aquilo que eu falei no início. A gente não tem restrição. Então, assim, os psiquiatras podem atender, não tem, enfim, nada que indique alguma restrição específica para os psiquiatras. E muito pelo contrário, né, Ana? Tipo, o psiquiatra normalmente ele nem toca no paciente. Então, uma Sim. é que o que ele pode fazer fisicamente, que é tipo conversar, te observar, etc e tal, ele pode replicar de uma forma muito simples também nesse ambiente online, né? Não parece ser nenhuma Com dificuldade. certeza. E a prescrição eletrônica com esse facilitador do Conselho Federal de Medicina, eu acho que isso ajuda também, porque o psiquiatra ele vai geralmente receitar a medicação do paciente, que, enfim, vai depender daquela medicação. Interromper medicação psiquiátrica é muito complicado. Então, assim, eu acho que para os psiquiatras e pacientes é um facilitador, com certeza, tanto a telemedicina quanto essa plataforma nova do CFM. Eu acho que é bastante positivo. Eu concordo com o Giovanni que é uma boa saída para os psiquiatras, sim. E com relação aos psicólogos, apesar de não serem objetos da lei que a gente está tratando nessa live, o Conselho Federal de Psicologia já tem uma regulação efetiva, específica, que vai exigir o quê? Que o psicólogo tenha um cadastro no Conselho Federal de Psicologia e nos conselhos regionais, dizendo que ele faz a prática da telepsicologia. Então, assim, ele exige só um cadastro, de novo, o prontuário, né, do paciente da terapia e, enfim, a gente tem uma saída para diversas especialidades, para você conseguir viabilizar a prática dessas especialidades remotamente, né? Então, é manter a saúde mental em dia, mesmo durante o confinamento. Enfim, mais um tema das lives do New Law é essa, assim, nossa, foi muito boa. Eu realmente achei muito boa. Até já assisti mais de uma vez. Porque eu acho que é isso, assim. A gente está vivendo algo muito excepcional e peculiar. E é natural que o nosso organismo, a gente, não saiba reagir a isso. Enfim. E, gente, só para deixar mais essa sugestão, assistam essa live. Essa eu tenho certeza que está disponível no Instagram do New Law, está disponível no meu Instagram e acho que também já está em podcast. É uma live que a gente fez com a Adenauer Novaes, que é psicólogo. E ele falou sobre os efeitos psíquicos do isolamento, as 4 fases psicológicas pelas quais a gente passa na quarentena. E estratégias para você lidar melhor com as dificuldades que todo mundo está sentindo, né?
Estamos todos juntos nessa, né? Tamo juntos, é isso. Bom, isso acho que de novidade é isso. Provavelmente teremos mais, mas aí qualquer coisa a gente marca mais uma. A depender de quanto durar esse isolamento, a gente marca uma nova. Perfeito, a gente vai sempre atualizando o pessoal. Ana, eu queria te agradecer muito por estar com a gente mais uma vez, sempre trazendo aí as últimas novidades. Eu queria te agradecer muito pelas suas dicas, pela sua orientação sempre tão prática, é uma coisa tão difícil da gente achar, né? Muitas vezes, quando a gente vai olhar para esse campo regulatório, você acha muita coisa em abstrato. E o que a gente mais precisa é entender como as coisas funcionam na prática. Então, queria te agradecer muito por dividir Imagina. todo esse conhecimento. Muito obrigada. É sempre um prazer ter você aqui. Ah, imagina, eu que agradeço.